Com mais de 30 anos de experiência, ele é referência no ramo de logística empresarial e formação de líderes. Une a sua vasta vivência em projetos internacionais com a sua profunda fé, atuando como consultor, mentor e palestrante. O autor do livro Inteligência Espiritual traz para nós algumas de suas experiências onde precisou usar ou aprender com o tema. Casado, pai de 2 filhos e agora avô, vamos conhecer um pouco mais sobre Miguel Pereira. Oi, eu sou a Bruna Santos, do canal Multiplica, e hoje vamos dar sequência a um projeto chamado Falas de Fé, idealizado pelo meu amigo e produtor Anderson Crepaldi, com o intuito de trazer pessoas especiais para falar a respeito de temas como fé e espiritualidade. Estamos recebendo hoje Miguel Pereira para falar sobre um tema muito interessante que é inteligência espiritual. Miguel, por favor, se apresente e conta um pouquinho da sua caminhada de fé até hoje. Bom, sou Miguel Pereira. Caminhar de fé é uma coisa longa, né? E até hoje eu tenho vivido, conduzido pela fé, seja na fé interior, na fé nas pessoas, na fé em Deus, desde a minha adolescência, a partir de experiências vividas com a família e depois com a religiosidade, né? E é algo que foi crescendo. Hoje eu posso dizer assim de maneira muito sincera para você e para mim mesmo que faz parte do meu jeito de ser. Eu não consigo pensar, fazer, realizar, estar com as pessoas sem de alguma forma estar expressando a minha fé, estar vivenciando a minha fé, né? E isso tem a ver com a fé em Deus, tem a ver com a fé em mim, nas pessoas, na vida. Porque existem muitas formas diferentes de a gente abordar o assunto fé, né? E vários níveis e aspectos diferentes. Mas é uma caminhada de aprendizagem. Para mim, a fé é algo que a gente aprende vivenciando, vivendo, né? É muito difícil conceituar justamente por conta disso. A gente precisa realmente experimentar para poder saber o que é. Dentro do tema inteligência espiritual, onde e quando você enxerga assim que é necessário usá-la ou praticá-la, né? Tá. Eu acho que primeiro preciso dar uma conceituada no que é inteligência espiritual para ficar mais fácil entender o aonde a gente usa, né? A inteligência espiritual é uma termologia científica, vamos dizer assim, no mínimo acadêmica, que foi desenvolvida por um grupo de terapeutas, um grupo de pesquisadores da psicologia, da psiquiatria e também da neurociência. E ela parte do princípio de que a inteligência do ser humano, ou ela é dividida em vários tipos de inteligência, ou ela se expressa de várias formas diferentes. Então existe a mais conhecida de todas, que é a inteligência lógico-matemática, que está associado ao QI, que é medido de uma maneira muito metodológica, e aí classificamos as pessoas como mais inteligentes ou menos inteligentes pelo QI que tem, e isso está relacionado somente à inteligência lógico-matemática. Existe a inteligência emocional, que é tão falada, tão comentada nas redes sociais e no ambiente profissional, mas que eu sinto que, na verdade, a maior parte das pessoas realmente não sabe do que se trata. Existe a inteligência artística, a inteligência musical, a inteligência espacial. Existem vários tipos. E entre esses vários tipos, existe um deles que é chamado de inteligência espiritual e, por alguns autores, como inteligência existencial. Essa inteligência está ligada à capacidade nossa, do ser humano, de atribuir valor para as coisas. De atribuir valor no sentido... Vai ficar esquisito eu falar isso. No sentido de dar sentido, de dar significado para as coisas e para as experiências, né? Está associado à necessidade do ser humano de tentar responder as perguntas bem filosóficas de onde eu vim, para que eu estou aqui, vale a pena estar vivo, vale a pena casar, vale a pena me dedicar 30, 40 anos a uma atividade profissional. Estas respostas mais profundas que nos motivam a fazer grandes coisas, a enfrentar grandes desafios,
estão associados a esse tipo de inteligência. Também está associado a esse tipo de inteligência a palavra percepção, ou no inglês o insight, né? Quando a gente, ou algo que a gente usa muito aqui no Brasil com a palavra intuição, quando a gente começa a ter ideias a partir de fontes inesperadas, ou a capacidade de tomar decisões não necessariamente suportadas por raciocínios, por análises mais profundas de questões, mas respostas que atendem e resolvem o problema e que aparentemente vêm de um outro lugar, que às vezes a gente interpreta como sendo fora da nossa mente. E os psicólogos tentam explicar que, na verdade, essas respostas estão ou dentro do nosso inconsciente, ou dentro do consciente coletivo, ou também do inconsciente coletivo. Está começando a ficar complexo, né? Mas, e nós conseguimos, de alguma forma, acessar estas informações e nos parecem ser insights, né? É isso que a inteligência espiritual propõe, de maneira bem acadêmica e o mais isenta possível de religiosidade. Sim. Mas eu, particularmente, apesar de buscar todo esse entendimento e essa base teórica, eu naturalmente associo isso às minhas experiências religiosas, porque eu acho que é muito mais fácil nós entendermos a inteligência espiritual quando nós acreditamos ou aceitamos a ideia que somos seres para além da matéria, somos seres eternos, somos seres que têm acesso a coisas que estão além das nossas experiências pessoais, né? E quando a gente está num mundo muito pragmático, onde não aceita a ideia de um não físico, ou que tem porque não se consegue comprovar a existência de uma experiência metafísica, tenta se explicar tudo somente pelo físico, é extremamente difícil explicar como surgem os insights, como surgem as inspirações, entende? Então, como eu tenho esse background vou trocar essa expressão, como eu tenho essa experiência, essa vivência de um religioso dentro da Igreja Católica, é muito mais fácil para mim associar, mesmo tendo a consciência de que não nasceu dentro da religião o conceito de inteligência espiritual, a experiências religiosas para poder vivenciá-la e aplicá-la melhor no dia a dia. Tudo isso para poder explicar onde aplicar a inteligência espiritual. A gente deve aplicar a inteligência espiritual exatamente aonde falta recursos para que a inteligência racional ou a inteligência emocional nos ajude a resolver a questão, nos traga a resposta para a pergunta que a gente está fazendo, seja ela no âmbito pessoal, seja ela no âmbito mais coletivo. Aí depois a gente pode dar exemplos mais, mas bem teoricamente seria por aí. Tá. E aí você coloca essas formas de praticá-la, né? Mais no seu desenvolvimento pessoal, ou você diz nas situações do dia a dia, na família, no trabalho? Em que situações assim que você vê essa prática da inteligência, onde você busca ferramentas para pensar e tomar uma decisão assertiva? Tá. A gente pode usar a inteligência espiritual como usa a inteligência emocional, como usa a inteligência racional, em todas as áreas da nossa atuação. Em qualquer ambiente que nós estejamos refletindo, raciocinando, seja por questões profissionais, por questões práticas do dia a dia, né? A questão aqui é que a gente, por vezes, precisa de algo a mais do que aquilo que nós já temos no nosso conteúdo para poder solucionar os problemas. E o grande fator aqui, o grande elemento-chave, e que nos permite usá-la em todos os ambientes onde nós estamos, é que a inteligência espiritual, assim como acontece com a inteligência emocional, é um ir para dentro. É ir buscar as respostas dentro de você. É uma viagem profunda para o seu interior, tanto racional quanto emocional, e também espiritual. E aí eu extrapolo um pouco daquilo da teoria que os autores colocam, esse espiritual, e buscar, sim, as experiências que vêm desse mundo metafísico que eu acredito que existe, né? E que se manifesta na nossa vida. Então a gente vai buscar as respostas
ao contrário da inteligência lógico-matemática no mundo fora, fazendo as experiências, no nosso mundo interior, ouvindo o nosso eu profundo, né? E por isso que a gente consegue usá-la em qualquer lugar, em qualquer ambiente, porque nós estamos com nós mesmos o tempo todo. Apesar da maior parte do tempo nós não estarmos efetivamente conectados com nós, não estarmos efetivamente ouvindo as nossas vozes internas, e aí perdendo a possibilidade de usar esses recursos que já estão conosco. Essa teoria do material, né, de tudo é material, chega num momento onde você entende o vibracional, Sim, né, que move o material e que faz parte de um todo, né? sim. E indo por esse caminho, por esse raciocínio, como que a gente consegue explicar esse ciclo da vida, assim, né, de que as coisas não morrem, né, mas se transformam, Sim, porque tudo é vibração, né, como você disse, um pensamento, uma ideia. sim. Indo por aquilo que a ciência moderna está propondo para a gente, de que a matéria, essa que a gente pode tocar, palpável, na verdade é apenas energia numa vibração mais lenta e mais densa do que em outras posições, e que tudo, na verdade, é energia, a gente pode transferir, e aí indo bem para o cientifiquez mesmo, né? A gente pode, através dos elétrons, transferir informações de um corpo extremamente sutil para um corpo extremamente denso. Ou seja, esse sofá que você está sentada, ele é composto por moléculas que têm elétrons, e mesmo esse sofá sendo um elemento sem vida, inerte, os elétrons que estão aí, eles continuam pulsando. E eles continuam gerando informação ou guardando informação dos elementos por onde eles já passaram. Então, do ponto de vista da ciência, a continuidade ou a imortalidade passa por isso, pela transferência da informação de um corpo para outro, de um elemento para outro, através dos elétrons num nível quântico. Então não se perde, nada se perde. O conhecimento está em algum lugar, fisicamente, que é acessível por outros elementos, por outras entidades. Agora, colocar consciência nisso tudo é que é um desafio que ainda não está sendo muito fácil de ser resolvido pela ciência. Pela fé que eu conheço, fala-se muito em batalha espiritual, né? E que devemos fortalecer o espírito para dominar a carne, né? E aí, diante de tudo isso que você disse, me veio esse questionamento, né? Que o DNA, ele vem com um registro de tudo aquilo que a nossa ancestralidade trouxe de Sim, conhecimento, de medo, de trauma, de tudo que a gente precisa, como espírito, codificar e separar, né? Por isso tem tantas formas da gente quebrar ciclos, né? Para que a gente não passe para frente os traumas anteriores, as dores anteriores, porque isso eu acredito que é aí que está a batalha espiritual, né? A gente vir com essa consciência em cima no domínio da matéria e de todo esse registro ancestral que vem no nosso DNA, né? é. Não sei se Não, eu faz estou pensando aqui sentido. porque você está usando uma expressão que faz algum tempo que está me gerando um certo desconforto. Ah, E eu vou ter que. Não é que vou ter, eu vou me dar a liberdade de compartilhar isso com você e com quem venha assistir esse vídeo futuramente, né? Este conceito do domínio do espírito sobre a matéria é um conceito profundamente arraigado à cultura e à religiosidade judaico-cristã, de que existe um conflito entre a matéria e o espírito, e que o espírito precisa superar a matéria, precisa vencer a matéria, precisa se libertar da matéria, do corpo. Né? Vou trocar a palavra matéria pela palavra corpo, como é mais utilizado no meio judaico-cristão. Né? E eu trago esse paradigma muito intenso na minha experiência, porque é assim que eu fui formado, é assim que eu fui educado, dentro dessa certeza de que o meu corpo é passageiro, a minha alma está aqui, vai embora, e que minha alma precisa vencer o meu corpo para que ela possa merecer estar num lugar melhor, né? Porém, quando a gente estuda as religiões orientais, religiões, não estou falando de filosofias, a coisa é muito diferente. O corpo não é algo a ser vencido.
O corpo é um presente, estou falando aqui de uma maneira muito ampla, é um presente dado pelo Criador para que o espírito possa manifestar o seu entendimento e possa vivenciar, possa experimentar as coisas. Então o corpo não é inimigo. O corpo é um presente, é um amigo, é um auxiliar. Quando a gente pensa em conhecimento, em certas linhas da psicologia, a gente vai ver que existe uma certa consonância dessa percepção de que o corpo não é o obstáculo. Ao contrário, o corpo é o meio para que a gente supere os obstáculos. Que todos os obstáculos, na verdade, estão na nossa mente, estão na nossa psique, que nós poderíamos associar ao espírito. O espírito, então, na verdade, tem que vencer a ele mesmo e não ao corpo. Por que eu estou falando que isso me incomoda um pouco? Porque a gente pode estar cometendo o erro, o engano, de olhar para o nosso corpo como um inimigo, quando talvez ele seja o nosso maior amigo. Nunca nos diz não, nunca se nega a fazer aquilo que nós queremos, se submete a todos os nossos desejos e prazeres, mesmo ele sabendo que vai gerar doença, vai gerar mal. Ele é completamente submisso à nossa vontade. E tudo para permitir que a gente viva uma experiência profunda, real, das coisas. Porque a gente só sabe como são as coisas de verdade quando a gente as experimenta, quando a gente vivencia. Eu gosto muito dessa palavra. Então, essa batalha espiritual que existe, eu hoje, e aí não estou falando aqui como um representante da Igreja Católica, nem como cristão, estou falando como Miguel Pereira. Eu enxergo que essa batalha espiritual, ela realmente existe, mas ela não acontece do espírito contra a matéria. Ela acontece no espírito contra outros espíritos, vamos dizer assim. De intenções positivas contra intenções negativas, de intenções construtivas contra intenções destrutivas. E que, na verdade, nascem do eu mais profundo, nasce do espírito, nasce da psique e não da matéria. Porque o nosso corpo ele não possui uma personalidade, apesar de existir uma inteligência profunda dentro do próprio corpo que está além da nossa inteligência consciente, né? Então, em resumo, assim, é uma batalha da consciência, né? Da consciência, em vários níveis. Das minhas diferentes consciências sobre um determinado problema, os meus pequenos eus, o eu bonzinho, o eu negativo, né? A gente sempre tem aquela imagem clássica da infância de ter um anjinho, ter um diabinho aqui do nosso lado ajudando a gente a ir para um lado ou para o outro. Isso, na verdade, são intenções ou tendências diferentes de nós mesmos se debatendo. Então, existe uma batalha interior, que é descrita de muitas formas diferentes em várias culturas, mas também existe uma batalha de indivíduos mesmo, de seres que são bons contra seres que não são bons e vice-versa. Eu acredito realmente que isso aconteça, que isso existe. Mas eu tendo a crer mais nessa visão das religiões orientais, que isso está para além do corpo, que o corpo é apenas um instrumento dessa bondade ou dessa maldade. Bom, ainda a nível de espiritual consciência, então, esse conflito vale a pena? É necessário? O conflito entre consciências, né, com as pessoas que a gente convive, de que forma isso é benéfico para o nosso dia a dia? Assim? Eu vou trazer, não, a palavra conflito está muito associado ao embate, né, à agressão, à luta, à pancadaria. Eu vou trazer o conflito para um nível um pouco mais intelectual, vamos dizer assim, da gente contrapor ideias, contrapor pontos de visão, contrapor opiniões. Isso pode gerar conflitos muito fortes, intensos, né? Inclusive nas relações entre as pessoas, na relação conjugal. O conflito, se ele for tratado de maneira sábia, de maneira madura, tanto do lado da inteligência emocional quanto do lado da inteligência espiritual, ele vai gerar crescimento. Porque ao defender um ponto de vista, eu preciso elaborar argumentos, e esse ponto de vista pode se fortalecer. Mas se eu não sou capaz de elaborar esses argumentos, e o argumento do outro me abre novas visões, eu posso humildemente acreditar e aceitar que a minha percepção estava errada. E de novo eu cresci.
Então, o conflito pode ser um caminho de crescimento, entende? É que nós temos, de novo, muitas paradigmas, muitas imagens associadas a certas palavras que nos limitam a avaliação das coisas. O conflito de egos apenas pela defesa de um ponto de vista, de uma posição, de uma crença, este sempre é negativo. Este é inevitável? Sim, desde que haja o desenvolvimento, a evolução de dos indivíduos que estão participando desse conflito para um nível espiritual mais elevado, para um nível emocional mais elevado. Então, como evitar os conflitos? Evolução, desenvolvimento emocional e espiritual. É o que eu falo, né? Quando a gente ama, a gente corrige. Sim. Então, eu acredito que nesse sentido o conflito é necessário, né? Porque você não pode aprovar ou validar tudo que uma pessoa faz simplesmente porque você não quer desagradá-la, né? Então entra essa necessidade do conflito pela correção, pela evolução, desenvolvimento, né? Sim. E de que forma a gente consegue fazer isso sem que a gente rompa, né? Sem criar perder o vínculo com a pessoa. De uma forma mais inteligente, assertiva, né? Aí eu vou buscar inspiração nos ensinamentos do grande mestre e amigo Jesus Cristo. A gente precisa amar. Amar. Isso vale para a relação com os nossos filhos, com a relação com as pessoas com quem a gente ama. Amor e disciplina. Mas nesta sequência de ordem e nessa sequência de importância, nessa sequência de prioridade. Primeiro amar e depois corrigir. Cristo fala muito dessa coisa da correção fraterna. É possível corrigir sem ofender. É possível corrigir sem machucar. Mas isso é preciso amar. E, de novo, precisa de maturidade emocional, maturidade espiritual, né? A gente precisa estar livre o máximo possível do nosso ego, do nosso egoísmo. A gente precisa aprender a se colocar na posição do outro. É muito fácil falar tudo isso, né? Putz, eu tô me ouvindo falando tudo isso e estou vendo quanto tudo isso é distante do que eu realmente pratico no dia a dia. Apesar de eu tentar praticar, mas para ser algo realmente produtivo para nós e para os que virão ter acesso a esse conteúdo em algum lugar no futuro, eu preciso trazer essa realidade que é alcançável, mesmo que eu ainda não esteja vivendo, né? A resposta mais simples de ser dada, mas que não é fácil, é essa. A gente tem que subordinar a disciplina ao amor. É tão importante porque nós somos muito falhos e mesmo a gente tentando fazer da forma certa, a gente erra muitas vezes, né? Isso Sim. é natural, acho, da nossa humanidade. Mas como é importante o que você disse sobre o conflito necessário para a evolução. Então, se o outro não receber aquela sua correção por amor, é como limpar as sandálias, né? Então, se você não recebe aquilo que eu te digo por amor, por correção, eu não posso, né, continuar te ajudando, né? Eu limpo as minhas sandálias e vou para a próxima casa, né, para a próxima vila, para quem quiser ouvir, quem estiver na busca. Então, acho que é muito sobre esse individualismo também, do querer evoluir, do querer ter coragem, né, de ouvir, aceitar aquilo que o outro tem também para contribuir, Sim. mesmo que você julgue que ele... Agora, olha, isso que você está falando é tão profundo, e de novo voltando para essa perspectiva da inteligência espiritual, né? Imagina, eu falo aqui, já falei várias vezes da expressão maturidade para a gente poder enfrentar situações, mas imagina a paz interior que você precisa ter para conseguir chegar a essa conclusão num momento de conflito, num momento de crise, num momento de disputa. E mais, a paz de deixar para trás, sabendo que está fazendo bem deixando para trás. Para si mesmo e para o outro. Não é para qualquer um. Exige muita, muita evolução emocional e espiritual. Muita. Eu acho que Deus ensina muito isso com os filhos, né? Sim. Para quem tem filhos, você entender que os filhos foram te confiados e não são propriedade sua.
E amar os filhos é prepará-los para viver sem você, né? Exatamente. Então, isso eu acho que é um ensinamento tão incrível, né? A possibilidade de você criar uma pessoa, direcionar uma pessoa para que ela viva sozinha, não dependa de você, né? Rompe com o nosso orgulho, com o Sim, nosso ser necessário, né? Útil. E então eu acredito que a gente precisa buscar isso na fé e na confiança em Deus, de que Ele é por nós, Ele é pelos nossos filhos que caminharão, né, sozinhos, que não estarão sozinhos, mas que foram direcionados ali pelos nossos valores, sim. pelo que edificamos, né? E, e vou acrescentar uma coisa aí que tem muito a ver com as experiências que eu estou vivendo agora na minha fase da vida. A gente tem que ter também a humildade de aceitar a possibilidade que talvez nós, que hoje sustentamos, precisaremos ser sustentados. De que aqueles que hoje dependem de nós, talvez nós passemos a depender deles. E, aliás, isso é muito mais frequente do que a gente desejaria, né? Em outras palavras, eu, em algum lugar no futuro, posso me tornar dependente do meu filho que foi dependente de mim. Fisicamente falando, inclusive. Inclusive, né? Que requer, de novo, essa sabedoria interior. A humildade. Olhar para si e saber que a força física que você tem hoje não vai ter sempre. Você, aliás, não teve sempre. No início você não tinha. Você era completamente dependente. Absolutamente dependente. Uma criança ali nos primeiros dias de vida dela, sem apoio, sozinha, ela morre em poucos dias. Ela é totalmente dependente da ajuda. Então todos nós, em algum momento, fomos 100% dependentes do outro. Até nos tornarmos o mais independentes possíveis. Acho que ninguém consegue a independência absoluta. Tem um psicólogo que fala que a gente deveria buscar a interdependência, que seria o grau mais evoluído que a gente poderia alcançar. Mas em algum momento depois, ou por questões de doenças cognitivas, ou por questões de falências desse corpo que tem data, tem de validade, a gente vai novamente perdendo essa independência e se tornando dependente de outros. Deus queira que sejam pessoas que nos amem. Deus queira. Você me fez pensar, né, nessa dependência dos primeiros anos de idade, como que essa criança que é totalmente dependente confia plenamente naqueles que a cuidam. Sim. E como que falta isso no adulto, né, no ser humano adulto, confiar plenamente naquele que cuida de nós, né? Exato. Por isso que eu acredito que Jesus fala que devemos ir a Ele como crianças, né? Porque as crianças dependem totalmente e confiam totalmente. Então, como que você enxerga essa fé e confiança plena em Deus e que Ele proverá e que trará pessoas boas para cuidar de você? Eu creio profundamente na providência divina. Já tive algumas experiências pessoais muito profundas nesse sentido. E eu sei, e aí poderia associar esse saber à inteligência espiritual, porque não tem nenhum dado concreto que comprove o que eu vou falar agora. Mas eu sei que existe este ser poderoso, maravilhoso, a quem atualmente nós chamamos de Deus, talvez tenhamos outro nome no futuro, não sei, mas que nos sustenta, né? E você acabou de fazer uma afirmação que há poucos dias atrás eu refleti sobre isso, do que realmente Cristo queria dizer quando nos ensinou que nós devíamos ir até o Pai, até Ele, como crianças. Eu, durante muito tempo, associei isso à ingenuidade. Mas não, é maior do que isso. Tem tudo a ver com o que você está falando. Com confiabilidade, com confiança, com abertura para receber, estar aberto para receber o conselho, para receber o toque, para receber o alimento, para receber o auxílio. A criança, aí eu vou usar uma expressão psicológica, ela está muito liberta do ego. O ego é uma coisa que vai se construindo durante a caminhada. Talvez ir até Jesus como criança seja ir completamente livre do ego, né?
Mas é uma coisa que eu ainda não tenho a resposta completa. Nem quero ter, mas são sinais que eu estou tendo sobre esse tema. A gente precisa realmente. Não é dar passos para trás, não é evoluir. É simplesmente lembrar de coisas que a gente já sabia, cara. Sim. A criança já E que sabia. fomos podados, né, por muitas regras e padrões que, na verdade, eram o que os nossos pais tinham de melhor e que conheciam como o melhor. E muitas vezes não, né? Não era algo de fato positivo, mas que eles acreditavam que era uma correção, que era algo necessário. E a gente precisa, né, voltar para nós mesmos e entender quem somos, para que viemos, que envolve todo esse tema da inteligência espiritual, né? De buscar entender quem nós somos e por que agimos dessas formas, né? O que direciona as nossas ações e basear o nosso comportamento nas obras e nos ensinamentos de Jesus, eu acredito que seja o único caminho, né? E é a única forma de encontrar Ele é encontrar a nós mesmos, Sim, porque Ele está em nós, né? E Ele é a vida em nós. Então, por isso ele se diz o único caminho, a verdade e a vida, né? sim. Eu estou lembrando de uma coisa aqui que eu quero contar para vocês para ilustrar um pouco essa história. Eu lembro de uma pós-graduação que eu fiz alguns anos atrás, um professor lá fez uma provocação, na verdade um mestre, né, fez uma provocação. Qual é a diferença entre conhecimento, sabedoria e ciência? E cada um deu suas respostas e tal, né? E ele definiu de uma maneira muito simples, que eu achei muito legal, né? Que me fez lembrar de uma vivência que eu tive com a minha avó. Ele falou, conhecimento é você saber que uma coisa existe. Ou seja, vamos dar um exemplo, falar bolo. Você sabe que bolo existe, sabe para que bolo serve e tal. Você ter ciência é você saber fazer o bolo. Você ter a receita. Né? Agora, ter sabedoria é você conseguir fazer o bolo sem sequer ter a receita. Não precisa mais, faz o bolo. E eu lembrei quando eu ouvi esse cara falando, eu lembrei de uma coisa que a minha avó materna, ela fazia pães, né? E sempre exatamente a mesma receita, ela fazia toda semana. Quantidade X de farinha, quantidade X de água, quantidade X de fermento e tanto tempo de forno. Correto? Errado. Volta e meia eu ajudava ela a sovar, ela falava, filho, hoje coloca um pouco mais de farinha porque o tempo não está muito bom. Filho, hoje coloca um pouquinho menos de fermento porque a farinha é nova, não vai precisar tanto para crescer. Filho, na hora de pôr lá para descansar, cobre só com um pano de toalha, tá? Com um pano de prato porque está calor. Filho, hoje coloca um cobertor porque está frio. De onde vem tudo isso? Quanto tempo tem que ficar no forno, ainda mais que era um forno a lenha? É sabedoria, entende? Por que eu estou falando isso? Porque a nossa relação com Deus passa pela experimentação. Eu só chego ao nível de sabedoria de fazer um pão fazendo dezenas de vezes o pão. E eu só chego ao nível de sabedoria sobre Deus, sobre Cristo, sobre a fé, vivenciando. Se a gente fica só no estudar, no ler várias fontes diferentes sobre o que é fé, eu vou no máximo me tornar um grande cientista. E vai dar trabalho para chegar lá um grande cientista. Mas a sabedoria depende do vivenciar. Não existe conhecer fé, conhecer inteligência espiritual sem vivenciar. E claro, vivenciar da maneira mais consciente possível para que a gente possa apreender as coisas, não só apreender, absorver, para que aquele conhecimento, aquela sabedoria passe a fazer parte de você e ela se expresse espontaneamente, Natural, naturalmente. né? Bom, indo por esse raciocínio, você tem alguma experiência tua mesmo, de vivências, que o espiritual te ensinou, te amadureceu, te trouxe mais conhecimento? Cara, eu tenho muitas, muitas. Mas eu imaginava que eu ia escutar alguma pergunta desse tipo e comecei a lembrar de algumas histórias. E eu lembrei de uma história simples, singela, mas que mostra muito o poder do espiritual numa tomada de decisão. Posso contar? Claro, por favor. Durante um tempo, eu trabalhei com crianças
num projeto que chamava Clubinho, dentro de um colégio em São José dos Campos, que era guiado por padres de uma determinada ordem. E a gente recebia orientação e tal, e trabalhava com essas crianças. E entre as várias atividades que a gente fazia, esportivas, estudar, catequese, a gente exercitava missões. Desde com crianças pequenas, crianças entre 8, 9, 10 anos de idade. Meu filho era uma delas. E como é que era essa experiência de missão? Era sair com as crianças nas ruas em torno do colégio, oferecendo oração na porta das casas. E por que a gente fazia isso? Para prover a experienciação. Para as crianças sentirem o que é visitar alguém, o que é rezar por alguém, o que é, quem sabe, o Espírito Santo se manifestar. E eu me lembro de falar muito sobre o Espírito Santo para essas crianças. Eu sempre falei muito sobre o Espírito Santo, né? Na catequese, na formação do Crisma. E para essas crianças eu falava muito sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, sobre a capacidade... Bom, estávamos nós numa missão em ruas ali em torno da casa, e eu com um grupo de mais ou menos umas 6 crianças, e batendo de porta em porta. Ah, tudo bem, nós estamos aqui no Colégio Josiense, nós estamos na casa das pessoas para oferecer oração. Isso, as crianças ouvindo, falando. Eu estava ali atrás só para dar o apoio, proteger de alguma situação e tal. E as pessoas, não tem tempo para isso agora. Ai, que lindo, você quer rezar aqui? Entra. E as crianças iam e rezavam uma coisa mais ou menos preparada antes, para elas ficarem mais confortáveis, e eventualmente saía uma oração mais espontânea. Numa casa, depois que a gente fez a nossa oração, a pessoa ficou muito, muito emocionada, feliz pela visita das crianças, por terem rezado por ela, pelos filhos dela. E ela correu lá dentro da cozinha e voltou com alguns pacotes lá de arroz, feijão, alguns alimentos. E me entregou. E eu não quis aceitar. Eu falei, não precisa, hoje nós estamos aqui só para entregar, nós viemos só para rezar. Não, faz questão. E ficou essa coisa assim. Aí um dos meninos, sei lá, 8 anos de idade, segurou pela minha mão e falou, Sr. Miguel, aceita. Você não sabe o que o Espírito Santo está querendo. E eu assenti com a cabeça, está certo, filho, você tem razão. Nós saímos daquela casa, 2, 3 casas para cima, na mesma rua, fomos aceitos para rezar. No final da oração, a pessoa relatou que estava passando por uma situação financeira extremamente difícil, marido desempregado, pessoas doentes dentro de casa, e que ela não tinha dinheiro para o remédio que precisava comprar naquele dia, mas que ela era grata a Deus por estar recebendo a gente e tal, não sei o quê. O menino pediu licença, correu lá no carro, pegou aquela sacola com os mantimentos e entregou na mão dessa mulher. E ela agradeceu, chorou. Depois a gente fez uma vaquinha para ajudar ela a comprar o remédio e tal. Mas, cara, que lambada levei do Espírito Santo naquele dia. Eu não sei de nada. A gente vai com o intuito de ensinar e aprende. Aprende, né? Então, eu sei, eu falo assim, sem medo de errar, com a boca cheia, eu sei que o Espírito Santo se manifesta em qualquer ser, independentemente da sua capacidade, da sua maturidade, independentemente da sua história de vida, dos seus pecados, dos seus erros, desde que a gente, ou este ser, esteja aberto para que ele haja através. Né? E este garoto de 7, 8 anos foi um instrumento maravilhoso. Percepção de que era correto a receber e depois a oportunidade de levar adiante aquilo que havia recebido. É uma coisa extraordinária. Legal. Tem alguma outra história que você queira compartilhar com a gente? Assim? Ai, meu Deus do céu. Alguma história do Espírito Santo? Alguma outra história do... Posso contar uma outra muito marcante? Pode. Essa é um pouquinho mais longa, eu vou tentar ser bem objetivo. Primeiro eu tenho que contextualizar. Como eu disse, eu vivencio a fé desde a minha adolescência, né? Mas teve um momento ali na minha juventude em que eu recebi uma forte influência dentro da Igreja Católica de um movimento mais intelectualizado, por conta das comunidades que eu participava em São Paulo e tal, e que tinham
um certo desdém, uma certa preconceito com práticas mais antigas da religião. Uma delas, que a gente questionava muito naquela época, era a prática das romarias, dos sacrifícios físicos para agradar a Deus, né? E do sentido de troca. Olha, Deus, se eu conseguir tal coisa, eu vou a pé até Aparecida do Norte. Essa coisa da barganha com Deus era uma coisa que era muito criticada e que eu entendi que realmente não era adequado. Mas essa visão, apesar de ter uma certa verdade, uma certa sabedoria nela, ela extrapolou um pouco na minha consciência. E eu trazia comigo uma certa, não vou falar claramente, um preconceito com relação às romarias, de que era uma coisa para gente com menos informação, menos formação, menos intelectual, sei lá. E assim foi. Num determinado momento da minha vida, já bem mais velho, perto dos 40 anos de idade, eu, participando ativamente como ministro da Eucaristia da igreja, eu fui convidado por um grupo de amigos para participar de uma romaria, que é a romaria de Baipindi, que sai de São Lourenço até Baipindi para poder visitar a Inhaxica. Não sei se vocês conhecem a história de Inhaxica, enfim. Então eu fui lá participar desse negócio meio como folclore, né? E meio para entender como é que acontecia aquilo, né? São 30 quilômetros a pé durante a madrugada, em estradas de interior. Cara, eu aprendi muita coisa naquela noite. Mas eu não quero falar dessa noite. Eu só aprendi que naquela noite eu passei a ter respeito pelos romeiros. Cerca de um mês depois eu fui convidado para participar de uma romaria para Aparecida. E a pé de São José dos Campos até Aparecida. Uma romaria que é um pouco diferente, iam ter padres juntos, nós íamos dormir no meio do caminho para poder ser mais confortável para os mais idosos para todo mundo conseguir chegar. Então iam ser 2 dias e meio de caminhada, dormindo 2 noites no meio do caminho, dormindo uma. E durante o segundo dia dessa caminhada, eu estava caminhando com uma pessoa que eu sabia que algumas semanas antes tinha feito uma cirurgia, que seria mais polido eu falar o nome da cirurgia, mas eu não vou lembrar o nome, mas ela precisou retirar o seio esquerdo por conta de um tumor, né? Cara, ela ainda estava em fase de recuperação e estava ali, caminhando com a gente, com muito sacrifício, né? E eu me contendo para não perguntar o que estava acontecendo, mas eu decidi andar com ela para poder apoiá-la. Durante boa parte do tempo andei com ela. Aí, num determinado momento, ela falou assim para mim, a gente falando sobre as histórias da vida da gente, ela contou para mim o porquê que ela estava caminhando. Eu tinha certeza que ela estava caminhando por conta do câncer que ela tinha vivido. Ela falou, olha, a minha irmã foi diagnosticada com um câncer similar ao meu. E eu decidi fazer essa caminhada para que ela não precise passar pela mesma cirurgia que eu passei. E aí eu levei outra pancada. Eu levei muitas pancadas do Espírito Santo, né? Falei, caramba, eu estava tendo certeza de que ela estava ali por ela, e ela, com toda aquela limitação física, estava ali por outro, pelo irmão. Passou mais alguns metros, ela não conseguiu mais andar, pedi uma ajuda para o carro de apoio, ela foi e eu continuei andando sozinho. E pensando sobre tudo isso. Cheguei num lugar no meio do caminho chamado Moreira César. Talvez as pessoas conheçam. Lá em Moreira César eu vi uma pessoa se aproximando de mim e ele estava usando uma roupa simples, um chapéu de palha, algumas ferramentas de jardinagem e tal. Ele deu um sinal para mim assim, parou, falou, licença, posso falar com o senhor? Pois não. O senhor é romeiro? Eu sou. Eu sou romeiro. Ele falou, eu posso rezar por você? Eu também sou romeiro. Há muitos anos eu vou a Aparecida, mas agora eu não posso mais ir. Mas eu de quando em quando encontro com pessoas aqui, porque é muito trecho dos romeiros, e eu rezo sempre por eles, e quando eu tenho a oportunidade de conversar, como eu estou conversando com o senhor, eu peço para rezar. Posso rezar pelo senhor? Pode rezar. Esse cara colocou a mão no meu ombro, começou a rezar, de uma maneira como os antigos rezavam, como minha avó paterna rezava, que é uma coisa que se quase sussurra, fala muito rápido, sabe? Não sei se vocês já vivenciaram isso. E
eu desmoronei. Eu chorei que nem criança na presença desse homem. Senti meu corpo ferver, em calor, me sentindo pequeno, me sentindo hipócrita, sentindo um idiota, aprendendo o que tinha que aprender ali naquela caminhada. E aí, que já vinha de outras caminhadas, né? Eu me recompus, ele terminou a oração, ele falou, eu posso pedir uma coisa para o senhor? Eu falei, claro. Eu me lembro muito bem dessa frase dele. O senhor, eu estou vendo que o senhor é alguém na vida mais do que eu, que tem mais conhecimento, mais inteligência. Mas eu quero te fazer um pedido, te ensinar uma coisa que eu aprendi. Se não for muito para o senhor, claro, por favor. Maria não quer que o senhor vá visitá-la. Maria quer caminhar com o senhor até o santuário e voltar caminhando com o senhor até a sua casa. Romero não é aquele que vai até Aparecida. Romero é aquele que caminha com Maria todos os dias da sua vida. Se essa lição valeu para o senhor, por favor, leva adiante. Compartilha com quem o senhor achar que deve compartilhar. O senhor é Romero, eu sou Romero. E eu segui chorando até chegar ao ponto de encontro com os colegas e eu fui a pé mais 10 vezes até Aparecida. E olha a sabedoria desse homem. Sim. Olha a sabedoria desse homem. Eu jamais teria alcançado esse entendimento se não tivesse vivenciado. Entende? É isso. Acho que tem muitas pessoas que participam da Romaria porque está todo mundo indo, né? E mesmo essas pessoas são quebrantadas, porque é uma experiência onde ela está, né? Não é como você disse, ela está caminhando junto com o povo. Sim. E Desde o momento que você decide, eu vou, ela está junto. já está junto. E ela se faz presente, né? Ela faz questão de mostrar que ela está junto, né? E é muito bonito isso, porque não tem uma pessoa que volte dizendo, fui lá e fiz. Não, não tem uma pessoa que chegue dessa forma. Realmente ressignifica, né? O porquê daquelas pessoas estarem ali. Às vezes as dores ficam pequenas e você está ali pelo amor, pelo outro. E só vivendo mesmo, como você disse, né? A vivência traz a experiência, a ciência daquilo que realmente faz sentido ou não para você. É fácil a gente julgar olhando, né? Facílio. E dizendo, que bobagem, atrapalhando o trânsito, e não vivenciar. Então, vá entender o que essas pessoas estão buscando ali, né? São muitas histórias realmente ali caminhando e a energia é absurda, né? E essa fé em Aparecida, ela é muito maior que a Igreja Católica. Eu não sei se você sabe, mas a maior parte dos católicos não sabem disso que eu vou falar agora. A santidade, a legitimidade da aparição de Maria, da Conceição Aparecida, ainda não foi reconhecida pela Igreja. Porque não existem elementos históricos, geográficos, materiais suficientes para reconhecê-la, como aconteceu com Guadalupe, como aconteceu com Lourdes, como Fátima. Aparecida oficialmente não é reconhecida como uma das expressões de Maria no mundo. Mas ela convive com isso de maneira muito harmoniosa, de maneira, como é que eu posso dizer, de maneira viva, né? A Igreja Católica brasileira convive com essa prática, com essa certeza, com essa experiência espiritual de maneira muito viva, porque ela reconhece na prática e na fé dos seus caminheiros, a presença de Deus, a presença de Cristo, a presença de Maria. Não tem como não perceber, né?
E por que eu estou afirmando isso? Porque apesar do não reconhecimento, essa coisa só cresce. Né? E eu afirmei há pouco que é maior do que a Igreja Católica, porque a quantidade de não católicos que vão até a Aparecida para experimentar, para vivenciar esse carinho da mãe, esse abraço, é enorme. E se a gente somar isso, o número de católicos não praticantes, talvez a imensa maioria das Aí, pessoas que vão até o santuário não são católicos praticantes. Talvez a minoria seja. Muito provavelmente a minoria dos visitantes é católico praticante. Né? E para a gente ver o amor da mãe. E esse mesmo eu tive a oportunidade de presenciar isso no México. E tive relatos de parentes e amigos dessas experiências em Portugal e na França, das pessoas indo buscar a presença e vivenciar essa espiritualidade junto a Maria. Então é uma coisa para muito além da Igreja e Católica. ela se mostra de tantas formas diferentes, mas é uma única mãe, né? Sim. Que tá, justamente, eu acredito muito que ela se mostre de formas diferentes, justamente para acolher as pessoas, que elas se sintam semelhantes a ela, Sim. né? E por isso tantas diferenças, ela é sempre aparecendo é, com as características daquele povo, né? De onde ela aparece, para que o povo realmente sinta a presença materna que ela traz, né? Que a intenção de Maria é que a gente siga Jesus, né? Total. Então, assim, o ensinamento que vem dela muito forte é esse. Vem aqui conhecer o meu filho. Não é nem por ela. A caminhada não é para ela, não é por ela. Ela está ali pelo filho, para que a gente tenha um momento com Jesus, que a gente a tenha como um caminho, né? Até ele. O que eu sei, né, porque eu sinto, porque eu intuo racionalmente também, de que ela exerce conosco hoje o mesmo papel, a mesma missão que ela exerceu com os apóstolos, de proteção, de carinho, de orientação, de suporte, de apoio. Né? A gente nunca pode esquecer que ela tinha o Espírito Santo muito antes que eles. E então ela já convivia, já vivenciava com os dons do Espírito Santo há mais tempo do que eles. E, aliás, lembrei de uma coisa aqui agora. Tem um livro que eu sugiro. Vou até anotar, vai. Chama O Evangelho segundo Maria. O nome já é bem Oh, provocante, hein? Acho que todo mundo que se interessa por Maria deveria ler esse livro. É um livro que supostamente foi escrito a partir de uma pessoa que teria convivido com João e que relatou as coisas que João ouviu da própria Maria. E onde Maria conta o lado dela da caminhada de Cristo. É muito, muito emocionante. A gente conhece Maria de um jeito diferente. E a gente, nesse livro, não há certeza absoluta do quanto ele é fidedigno, do quanto ele é só uma narrativa, um romance bem contado, mas, independentemente disso, ele traz muito para a gente a percepção do papel fundamental de Maria na missão de Cristo e na missão dos apóstolos. Eu sugiro, é bem legal. nas minhas orações eu sempre peço para Maria nos ajudar a sermos dignos da presença de Deus, né? Porque ela foi agraciada, né, Sim. com isso. E ela nos ensina muito com todas as ações. Mas realmente não existem muitos relatos, né, que falem da vivência humana. Tem muitos apócrifos, né, que já li alguma coisa, mas ainda é muito pouco sobre Maria, né? Sempre voltado às obras mesmo, né, dos Sim. apóstolos de Jesus. Mas que bom, já anotei, lerei com certeza. Então, para fechar, tudo isso que a gente falou, fala para nós assim, a quem você imita? O que que te traz a referência do que é certo, o que é errado, o que você quer ser igual? Quem você imita? Cristo, Jesus. Falo isso de maneira muito audaciosa, porque eu sei o quão distante eu estou de tudo isso. Profundamente distante. Eu sei dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas, das minhas imitações. Mas é nele que está toda a minha inspiração, meu desejo, minha referência.
nesse mesmo período em que eu fiquei buscando conhecimento em outras religiões, na filosofia, eu propus um desafio para mim mesmo. Coisa de idiota. Brincadeira. E que é assim, Miguel, para você, Jesus é Deus. Jesus é um com Deus. Naquela concepção bem católica da Santíssima Trindade, né? Mas, cara, se provassem para você, por A mais B, cientificamente, arqueologicamente, que não, que ele é um ser humano comum, você continuaria seguindo ele, sabendo que ele nasceu de uma relação normal, que ele teve filhos, que ele teve irmãos, que ele teve namoradas, enfim, que ele foi um homem normal, porém com capacidades intelectuais, né? Você continuaria seguindo ele? E a minha primeira resposta foi sim. Mas eu, para poder vivenciar um pouco mais esse teste, eu li vários livros que falam sobre Cristo não cristãos. Sabe aqueles títulos assim? Jesus, o maior líder de todos os tempos. Questionam a Jesus, divindade, né? o maior psicólogo de todos os tempos. E apresentam Jesus de várias formas. Né? E tem um livro, cara, que esse mexeu comigo. E que eu, ao final desse livro, eu consegui enxergar Deus, Jesus completamente humano e completamente isento da divindade, e eu admirei ele ainda mais. E o nome desse livro é... deixa eu lembrar o nome do livro. O autor é José de Saramago, um autor português. O Evangelho segundo Jesus Cristo. É o nome desse livro. Esse livro é um livro 600 e tantas páginas, e o José Saramago fez uma pesquisa gigantesca arqueológica, histórica. Ele é um romancista, é um romance. E ele conta toda a vida de Jesus, pegando as várias informações que estão todos os evangelhos em sequência cronológica, e ali tudo que ele tinha de informação arqueológica no momento, e em todos os buracos que sobram, ele preenche com a criatividade de um escritor maravilhoso que é José de Saramago. E é uma obra extraordinária. Cristo, nesse livro, é um homem, um ser humano com uma capacidade de comunicação extraordinária, com uma inteligência emocional muito desenvolvida, mas um homem com medos, com dúvidas, com erros. E o primeiro capítulo do livro começa com a noite de concepção, o encontro amoroso entre José e Maria, que gera Jesus. Esse livro também recomendo, até para quem gosta de literatura, porque do ponto de vista literário é excelente. E eu, através desse livro, e somando com as outras coisas que eu vi, mas especialmente esse livro, eu consegui, por alguns momentos, enxergar Jesus despido da divindade, que não é uma coisa muito fácil para quem foi nascido, criado dentro de uma família católica, dentro da igreja. E eu continuei admirando profundamente. E consigo afirmar, eu seguiria ele mesmo assim. Então, por isso que eu estou contando tudo isso para dar mais peso para a minha afirmação inicial. Por que Jesus é minha referência, meu símbolo, meu ídolo, aquele a quem eu quero seguir, meu exemplo maior? Porque eu testei este ídolo de muitas formas. Emocionais, Sim. racionais. Eu acho que isso faz parte de quem busca a verdade. Normal, a gente se sente culpado pelo questionamento, né? Sim. Muitas vezes. Mas acho que isso é natural. Isso já aconteceu comigo também, com outras pessoas que eu conheço. Questionar a divindade de Jesus e se mesmo assim amaríamos, né? E muito legal você ter falado isso, porque eu me vi nesse questionamento, nessa busca. E como que é leve você olhar para Jesus dessa forma. E como ele afirma que o fardo dele é leve. Porque se a gente se comparar a Jesus, a divindade, de fato a gente não alcança a perfeição da divindade de Jesus. Mas ao mesmo tempo, se ele não viesse 100% homem,
para nos trazer essa leveza de que é possível ser santo, achar que não alcançaremos também seria inútil, né? Este ensinamento. Eu entendi dessa forma, né? Não que seja a verdade, mas até onde eu fui, eu entendi dessa forma. Que a leveza que ele traz é trazer a humanidade dele de forma possível de ser vivida. Então, você relaxa e diz, posso segui-lo, posso imitá-lo e vai dar certo, né? E a divindade dele vai me perdoar se eu não conseguir Exato. ser tudo que ele nos ensinou a ser, mas fiz o que era melhor, inspirada e o imitando, né? Então, eu acho que isso tudo é considerado, né? O julgamento, por muitas vezes é citado na Bíblia como a intenção do coração, né? Então, se você está disposto, está na busca para imitá-lo, para ser santo, eu acho que é isso que te salva, né? No final das contas. Sim. Bom, diante de tudo isso, onde o Miguel encontra paz? Essa tá fácil de responder. Bem fácil. Eu encontro a paz no meu íntimo, conversando com Jesus. Lá no meu íntimo. Tem um lugarzinho. Lugarzinho não, é um lugar enorme. Porque cabem imagens extraordinárias, soluções milaborantes e de tempo infinito, onde eu consigo ouvir muitas coisas. Todas as manhãs eu tenho o hábito de, ao levantar, separar alguns momentos para poder meditar, rezar. E existe um diálogo profundo com... Não profundo, não vamos usar essa palavra não, porque fica pesado. Existe um diálogo Verdadeiro. verdadeiro, intenso, espontâneo com Cristo, com meu anjo da guarda, com Maria. É uma comunidade. Tem um monte de gente que convido para bater papo comigo todo dia cedo. E neste momento, eu comigo mesmo, na verdade não sou eu só comigo mesmo, mas eu com Jesus, meu anjo da guarda, Maria, eu sinto uma paz profunda. É isso. Acho que a paz se resume naquilo que faz sentido de verdade, né? Então, que bom. Quero te agradecer muito, Miguel, por ter tido esse tempo conosco, né? Essa disponibilidade de vir e multiplicar tudo que você tem de conhecimento aqui conosco. Tudo não, né? Porque tem muita conversa ainda que a gente poderia desenrolar. Mas eu acredito que terão muitas outras oportunidades, se assim espero, né? Eu agradeço pelo convite, um convite que é seu e não é só seu. Estou me referindo não só ao seu companheiro aqui, mas estou me referindo a uma série de coisas que estão compartilhando esse momento com a gente, uma série de seres, de pessoas que estão compartilhando esse momento com a gente, e os que ainda vão compartilhar no vídeo lá em algum momento no futuro, porque é uma oportunidade única da gente se reencontrar, da nossa comunidade, desse nosso exército de seres de fé que creem no Cristo, independentemente da religiosidade, da experiência, da idade, mas que se identificam profundamente com esse amor fraternal que vem dele. Então a gente se encontra com essa comunidade, a gente se encontra com nós, eu estou me encontrando comigo mesmo, revisitando uma série de coisas, revivenciando algumas emoções e encontrando com ele, né? Ouvindo ele através dos seus lábios. Isso é uma coisa que não tem preço. Muito obrigado. Imagina. Eu que agradeço. Acho que Deus tem nos unido para algo maior. Amém. Eu estou aqui com o livro Inteligência Espiritual como Caminho, que você é um dos autores, né, Miguel? Quer falar um pouquinho pra gente sobre ele? Mostrar pro pessoal? Bom, o livro para que vocês procurem, porque é uma maneira de introduzir ao tema, né? Esse livro, ele foi conduzido pela Júlia Cristina Vanderlick, e que ela, assim, é uma especialista em inteligência espiritual, em várias outras coisas.
e ela quis desenvolver uma maneira de introduzir as pessoas a esse tema através do relato de histórias. Então, o que ela fez foi convidar alguns colegas, alguns conhecidos dela, para que relatassem coisas da sua vida, um momento onde foi tomada uma decisão muito séria, muito profunda, muito importante na sua vida pessoal, onde só a razão não foi o suficiente para que essa decisão fosse tomada. E pessoas que não conheciam a teoria da inteligência espiritual, para que através dos relatos ela pudesse pontuar a expressão da inteligência espiritual acontecendo nestas pessoas. Eu fui convidado para fazer um desses relatos, né? E não vou dizer qual ela é, só posso dizer que foi uma coisa bastante marcante na minha vida, sinceramente, a decisão mais importante da minha vida foi tomada de uma maneira completamente irracional, entre aspas, e trouxe consequências positivas que eu colho os frutos até hoje, há mais de 30 anos atrás. E ela introduz um pouco da teoria no começo do livro e depois no final ela faz um fechamento aonde nessas histórias acontece a manifestação da inteligência espiritual. E a partir daqui é que eu fui estudar o tema para valer, procurar livros escritos especificamente sobre isso de maneira mais científica e passei a introduzir esse conceito, esse conhecimento nas minhas práticas como consultor, como mentor. É isso, foi uma experiência maravilhosa e que abriu muitas portas para mim de conhecimento e que me trouxe o prazer de escrever, o prazer de participar de uma publicação de um livro que eu quero repetir em breve. É isso. Bom, então fica a dica para você que está buscando conhecimento nessa área de inteligência espiritual. A gente vai deixar aí na descrição do vídeo o link para você poder adquirir o livro do Miguel. Uhum. E é isso, eu agradeço muito por todos que ficaram até aqui, que ouviram e compartilharam conosco esse momento. E terão muitos outros episódios aí, se Deus quiser. Fique conosco. Amém. Tchau, tchau.